Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje, então, é o nosso quarto dia de campanha em prol da paz nos nossos lares, né? E hoje nós vamos falar sobre as 5 crenças essenciais para você ter um coração pacífico. Bom dia, pessoal. Paulo Santos falando com vocês. Primeiro, a gente tem que entender que tudo, desde o início até o dia de hoje, todas as coisas, todas as situações, todos os eventos históricos, todas as desavenças, aflições, tudo sempre esteve sob controle de Deus. Nada fugiu em nenhum ponto, nem um milímetro daquilo que Deus já havia planejado. Então, Ele sempre esteve e sempre estará no controle tanto das nossas vidas, das vidas das pessoas que não creem nele e de todo mundo, né? Assim como todo o universo, tudo é criação dele. Então, ele foi, como diz a palavra, que ele foi ontem, hoje e eternamente, né? Então, isso a gente tem que entender que Deus, se ele era amoroso com os profetas e com os seus apóstolos, esse mesmo amor é isso que a gente dispõe hoje em dia. Então, se antes ele era onipotente, onipresente, onisciente, ele não deixou de ser. Ele continua da mesma forma. Então, tudo está sob o controle dele desde a criação do homem. Isso, e embora a gente muitas vezes não entenda, né, o agir de Deus, os propósitos, ele sempre nos leva a entender que tudo o que ele faz é para gerar bênçãos aos filhos dele. Então nada do que Deus faz é para destruir ou fazer algum tipo de coisa ruim com os filhos dele, né? Então, analise o que você conhece sobre Deus, porque a nossa paz ela é determinada pelo grau da verdade, né? Vamos dizer assim, da verdade de Deus na nossa vida. Então, a partir dos pontos que a gente vai falar aqui agora, você vai analisar o que você conhece a respeito desses pontos e em qual grau a verdade de Deus está na sua vida. Isso. Então, a primeira crença que nós temos que ter sobre Deus a respeito de paz é nós termos a certeza de que Ele é sim soberano. Então, você tem que entender que todos os pontos que você tem da sua vida, os seus problemas, as suas aflições, as suas vitórias, tudo isso sempre esteve nos planos de Deus e o olhar dele sempre esteve atento, cuidando de você em todos os momentos de uma forma amorosa, com que Deus sempre quis. Então, lá em Colossenses, né, no capítulo 1, no verso 17, diz o seguinte: antes de tudo ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Então, como disse que as coisas são conservadas em ordem e harmonia, isso tudo é fruto da criação dele. Então, como Deus criou, está tudo nas mãos dele, está tudo no controle dele. Então, hoje a gente pode viver bem no planeta Terra, e é o único planeta habitável, né? Não por acaso, mas foi porque Deus quis assim, ele fez dessa maneira, para que houvesse todas as condições climáticas que a gente possa desenvolver e crescer, né? Conforme a supervisão dele. Isso, e a segunda crença é que Deus é o seu provedor, ou seja, Ele é o nosso provedor. Lá em Salmos 34:10 diz assim: até os leões não têm comida e passam fome, porém não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. Então, isso leva a gente a ter um entendimento de fato de que tudo aquilo que Deus faz é visando o bem-estar dos filhos dele, visando ele cumprir uma bênção, uma promessa nas nossas vidas. Até mesmo essa questão da Terra ser o único planeta habitável e tudo mais, foi para que nós pudéssemos estar e desfrutar de tudo isso, né? Então, esse salmo ele nos diz que não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. E aqueles que procuram é só aqueles que querem querem ser os filhos de Deus, querem cumprir a vontade dele. Então, Ele é o nosso provedor de todas as coisas. Essa é a segunda crença que nós temos que ter para ter o nosso coração em paz. Sim. E a terceira crença que nós temos que ter
é que da forma com que Deus nos fez, tem um propósito. Ou seja, nós como seres humanos, na nossa particularidade, todos nós estamos inseridos em uma raça, em uma cultura, em uma nacionalidade, temos um sexo, então temos a nossa forma de falar, forma de pensar, então tudo isso está dentro do controle das mãos, né, de Deus também. Ou seja, às vezes aquilo que a gente vê como uma dificuldade, nossa, o lugar onde eu nasci, a família onde eu nasci, me impede, me atrapalha de servir a Deus, o meu sexo. Muitas vezes hoje as pessoas pensam assim, o meu sexo me inferioriza ou me coloca acima. Não. O país onde eu estou é um país muito banalizado da palavra de Deus, ou o contrário, o país onde eu estou não posso nem falar de Deus. Então tudo isso é plano de Deus, está dentro do controle dele. E todas as dificuldades que nesses pontos podem aparecer, isso foi plano de Deus para que ele pudesse, através dessa dificuldade, vamos dizer assim, que você enxerga, através disso, ele fazer um milagre. Então, não sei se vocês sabem, mas há referências e indicações de que Moisés ele era gago. Então, como é que você vai pensar? Moisés, gago, liderou todo o povo de Israel, presenciou todos os milagres de Deus. Diversos momentos Deus pediu para ele falar pessoalmente com o faraó, ele se acovardava durante muito tempo. Meu Deus, eu não sei falar, como que eu vou falar com um governante de uma outra terra? Como que eu vou liderar esse povo? Como que eu vou discursar para esse povo? Ele era gago. E foi um dos maiores exemplos que a gente teve na Bíblia. Então tá tudo no controle. O que você vê de dificuldade, é isso aí que Deus vai utilizar para poder fazer a diferença, fazer um milagre na sua vida, né? Então tem uma referência lá em Salmo 139, nos versos, dos versos 13 ao 16, que diz o seguinte: Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste da barriga da minha mãe, e eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me ouviste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Então, a gente pode ver aqui, Deus, desde quando a gente esteve na barriga das nossas mães, que a gente não tinha nem consciência, ele já tinha tudo planejado. Meu filho vai ser assim, assado, ele vai passar por isso, por aquilo, através desse ponto eu vou operar na vida dele, se assim ele me der lugar. Mas é isso. E amém por isso, né? A quarta crença é sobre Deus ter um lugar onde você realmente pertence. Então, Deus ele nos criou para a gente ter comunhão uns com os outros e com Ele principalmente, né? Para confiar nele, né? Para ajudar as pessoas a pertencer a Ele também. E isso a gente criar e fazer uma grande família, que seria a igreja. Então, o lugar aonde você pertence diz muito também sobre a sua relação direta com Deus e o que você pode fazer com ela, com as outras pessoas que estão ao seu redor, né? Ali em 1 Pedro 2:9 diz assim: Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Então, a todo momento ele nos lembra que nós fomos escolhidos. E em algum momento pode ser que as pessoas estejam meio perdidas, não tenha aquela vontade genuína ali de procurar, de buscar. E o nosso dever é informá-las, é sempre estar ali por perto, sempre estar tentando não só converter eles para que eles também sirvam ao Senhor, mas estar em comunhão para que tudo fique em harmonia. Como ele já falou na primeira crença, que Deus é soberano, então o nosso dever também é participar disso, né? Porque a gente pregando o evangelho, a gente também está fazendo a vontade dele e também confirmando a soberania dele, porque isso também já estava escrito, né? Então essa é a quarta crença que a gente tem. E por último nós temos a quinta crença,
que é Deus tem um plano para o seu cumprimento. Então, como a gente já falou anteriormente, que Deus ele é soberano, ele tem todo um plano, ele planejou da forma que você nasceria e todas as nuances, tudo aquilo que iria te rodear, que ele tem um lugar para você e ele tem um plano para que seja cumprido. Então isso quer dizer que se Deus te colocou em uma situação, não é que ele acredita que você seja capaz, ele sabe que você é capaz de suportar aquilo ali, a fim de no final você ver a diferença que ele vai fazer na sua vida. Então ele sabe que você é competente, é capaz, é totalmente provido de inteligência para vencer aquela situação, né? Então as dificuldades que vão ser colocadas nas nossas vidas também fazem parte dos planos de Deus, do cumprimento das palavras dele, para que a gente veja ele em nossa vida, porque se a nossa vida estiver em paz e bem durante todo momento, não seria necessário que Deus viesse te abençoar em algum outro momento, e isso até poderia te prejudicar lá na frente, porque poderia dizer, mas durante toda a minha vida eu não vi o agir de Deus, vivi uma vida tão tranquila, né? Então o fato de você passar por problemas e aflições e em momentos Deus te socorrer, aquilo é que te mantém a sua fé, a chama do seu coração, da fé, vive em você, para que você continue sempre servindo, né, a Deus. E tem a referência que seria em Efésios, capítulo 2, verso 10, diz o seguinte: pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Ou seja, essas obras, elas já foram preparadas por Deus, e também os problemas, né, os problemas que essas obras que a gente vai fazer para Deus, para Ele, também já está escrito. A gente pode ter visto no último dia a respeito da vida de Paulo, né? Ele foi pregar em diversos lugares, falar do amor de Deus e teve muitos problemas. Foi apedrejado, foi preso, foi degolado, e tudo aquilo estava no plano de Deus. Então a gente tem que entender isso. E o Paulo falou uma coisa bem incisiva ali, que é da nossa vida. Se nossa vida ocorresse bem o tempo todo, poderia ser que lá na frente a gente falasse, né? Ah, mas eu não vi o agir de Deus na minha vida. Se ocorrendo tantos problemas, a gente às vezes abandona a fé. E a gente fala mesmo assim que não viu o agir de Deus porque só acontece problema, só acontece coisa ruim. Muitas vezes a gente fala isso, mas a gente não vê que quem deixou a fé de lado foi a gente, né? Então assim, eu volto a falar pra vocês, porque isso é uma verdade incontestável. Deus coloca você na prova para te aprovar. Então permaneça, seja firme na sua fé. E as 5 crenças que a gente falou pra vocês Deus é soberano, Deus é o seu provedor, Deus fez você do jeito que você é por um propósito, Deus tem um lugar aonde você realmente pertence e Deus tem um plano para o seu crescimento. Então, olhando para todas essas crenças, você realmente tem feito a sua parte para acreditar verdadeiramente nelas? Você acredita realmente que Deus é o seu provedor? Que Ele é soberano na sua vida? Que Ele tem um propósito para a sua vida? Ou você assim, acredita daqui para fora, né? Mas lá no seu interior você dá o seu máximo porque você pensa que é só você por você e é isso mesmo. Como é que tá aí na sua cabeça com relação ao que você acredita da verdade de Deus? Porque essas 5 crenças, elas são a verdade de Deus. Não é algo que a gente decide acreditar aleatoriamente. É a verdade que Deus traz para nossa vida e que já está na palavra dele. Como que anda essas verdades aí na sua mente? Então, essa pergunta fica para vocês. Se vocês não estão com essas crenças firmadas na mente de vocês e no coração de vocês, vocês estão dispostos a buscar fazer aí o que for necessário para estar de acordo com a palavra, com a verdade de Deus? Vocês estão dispostos a isso? Então foi isso, o nosso tema de hoje é sobre a forma com que acreditamos na verdade de Deus e essas 5 crenças para deixar o seu coração em paz.
Amém? Então, se você gostou dessa palavra de hoje, dá um joinha no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal. Um beijo no coração de todo mundo e até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço a todos, né?